alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o professor Maicon Diniz dará continuidade à sequência de aulas que vocês já vêm acompanhando todos os sábados aí pela TV, tá bom? Então pegue o material de vocês, procure um lugar bem confortável aí na sua casa, anotem todas as informações que serão transmitidas aqui para vocês, para a gente, no final da aula, poder aí fazer nossa atividade tranquilamente, tá bom? Então vamos aí para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre formação de palavras. Na aula passada com o professor Gersonias, vocês viram aí um processo de formação de palavras chamado de composição, tá? Hoje nós vamos continuar com o processo também de formação de palavras, só que agora vamos falar sobre um pouquinho da derivação. Vocês viram também na aula passada sobre a estrutura das palavras, né? Os elementos que compõem as palavras, que é muito importante para a gente aprender aqui também, levar em consideração essas estruturas das palavras, esses elementos mórficos, que a gente também chama de morfemas, que são as menores unidades significativas de uma palavra, para poder a gente entender como é que se dá os processos de formação de palavras também, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver aí um pouquinho sobre o processo de derivação e outros processos que não são tão comuns, mas é importante que a gente aprenda também, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje, ao término da aula, o que é que você vai ser capaz hoje, tá? Você vai ser capaz de compreender como é que se dá esse processo de formação de palavras por derivação. Nós vamos também relembrar como se dá o processo de formação de palavras por composição, tá? Vamos inferir significado das palavras derivadas a partir desses acréscimos de prefixo e sufixo utilizados na palavra nova, tá bom? E no final da aula, nós vamos fazer uma atividade final para aí amarrar todos esses conhecimentos que foram adquiridos na aula de hoje. Então, nós vamos compreender o processo de formação de palavras por derivação e vamos relembrar um pouquinho sobre o processo de composição, tá? Relembrando aí o que você aprendeu na aula anterior. Você aprendeu um pouquinho da estrutura das palavras. Então, você viu que uma palavra ela é dividida em menores unidades significativas. E essas menores unidades que contêm significados nós chamamos de morfemas. E os morfemas são a raiz, o radical, a vogal temática, as desinências que indicam número e pessoa, as desinências que vão indicar o modo e o tempo desse verbo, ou de um substantivo, né? No substantivo a gente tem as desinências número pessoais e nos verbos a gente tem as desinências modos temporais, tá? Então a estrutura das palavras, pessoal, é muito importante para a gente aprender também os processos de composição e também de derivação. Como é que dá esses processos? Você também aprendeu sobre a formação de palavras por composição, tá? Então você viu que as palavras elas podem ser derivadas ou formadas por composição, tá? Então tudo isso você aprendeu na aula anterior, tá? Então um pouquinho aí da estrutura das palavras para você relembrar. Então a estrutura das palavras ela vai estar muito relacionada com os elementos que compõem os vocábulos, com esses elementos que vão compor essas palavras. E ela vai abranger o estudo de diversos elementos mórficos, que a gente chama de morfemas. E os morfemas são esses aqui, que vocês estão vendo aí na telinha, tá? Então, os morfemas são as menores unidades significativas de uma palavra que vai trazer um conteúdo muito importante dentro do vocábulo, dentro da palavra. Então, nós temos aí a raiz, que é um elemento muito importante, tá? É a raiz que vai conter todo o significado principal, primordial da palavra. Temos o radical, que é aquela parte que não vai alterar quando eu for derivar palavras a partir de uma primitiva. Então, o radical ele sempre vai se manter o mesmo em todas as palavras, tá? Temos o tema, que é a junção de uma vogal temática com o radical, tá? Então, isso chama de tema. Nós temos os afixos, e esses afixos eles são divididos, são classificados em prefixos e sufixos. E aí você lembra que pré é tudo que vai vir antes e sufixo é tudo que vai vir depois desse radical, tá? Então os afixos, você lembra que essa palavra afixo significa que não é fixo, tá? Então esse A na frente de uma palavra vai te trazer essa ideia de negação. Então afixo é tudo aquilo que é colocado na palavra que não é fixo.
E aí nós temos o prefixo, quando eu coloco antes da raiz, e o sufixo, quando eu vou colocar depois da raiz. Então, o sufixo vai vir depois e os prefixos vão vir antes do radical dessa palavra. Temos as desinências, que vão indicar número e pessoa, modo e tempo. Temos a vogal temática, que em verbos, essa vogal temática é o que me diz qual é a conjugação que esse verbo pertence, se ele é de primeira, de segunda ou terceira conjugação, tá? Então, quando a vogal temática é o A, por exemplo, a gente sabe que o verbo ele é primeira conjugação. Quando a vogal temática é o I, a gente sabe que o verbo é de segunda conjugação. Quando a vogal temática é o E, a gente sabe que ele é de segunda conjugação. E quando a vogal temática é o I, nós sabemos que é de terceira conjugação. E nós temos também as vogais e as consoantes de ligação, tá? Vogais e consoantes de ligação apenas vai ligar a raiz a um sufixo para melhor fazer o entendimento dessa palavra, digamos assim, tá bom? Então, você aprendeu tudo isso aí na aula passada sobre a estrutura das palavras. Então, o que é raiz? Raiz é a raiz da palavra é o principal elemento de origem, tá? Então, é a raiz que vai dizer para mim qual é a origem da palavra, de onde essa palavra se originou, tá bom? Então, ela vai abrigar o significado do termo e pode sofrer alterações. As palavras que possuem a mesma família, né? Ela pertence à mesma etimologia, nasceram da mesma família, contém a mesma raiz. Por exemplo, tem uma raiz car, que é a raiz da palavra carro. Tem o noc, que é a raiz da palavra nocivo, tá? Então, aí, essa raiz é que me diz a origem da palavra. O que é o radical? O radical é o elemento básico que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, o radical ele vai permanecer igual em todas as palavras que forem surgidas a partir dessa primeira palavra, dessa palavra primitiva. Temos aí, ó, a raiz da palavra ferro, e aí eu criei uma nova palavra, a palavra ferrugem, e permaneço com a mesma radical, com o mesmo radical. Palavra floricultura, tá? Tenho aqui, ó, o radical, e aí eu derivei a palavra florista, continuo com o mesmo radical. Então, o radical ele vai permanecer fixo em todas as palavras que forem derivadas a partir de uma primitiva. Tema. O que é tema? Tema é o elemento formado pela junção do radical mais a vogal temática, tá? Então, quando eu junto radical com vogal temática, eu tenho um elemento, um morfema chamado tema. Por exemplo, radical da palavra estuda mais a vogal temática, eu tenho o radical da palavra rompe mais a vogal temática e eu tenho o radical da palavra parte mais a vogal temática. Então, o tema da palavra estuda é juntando aqui o radical mais a vogal temática, eu tenho a palavra estuda. Então, o tema dessa palavra é estuda. O tema da palavra, juntando aqui o radical rompe mais a vogal temática eu tenho o tema rompe, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Igual aqui a palavra parte, tá? Junção do tema mais o tema, a junção do radical mais a vogal temática. Não esquecer disso. Afixos, esse azinho trazendo a ideia de negação. Então, afixo é tudo aquilo que não são fixos. Então, são elementos complementares das palavras que vão se juntar a um radical para formar uma nova palavra. São classificados em prefixos, quando eles forem aparecer antes do radical, e eles são chamados de sufixos quando eles aparecem depois do radical. Por exemplo, na palavra feliz, acrescentei o prefixo in, então aí eu criei a nova palavra infeliz. Palavra feliz, acrescentei o sufixo ardo, então aí eu criei a nova palavra felizardo. Então tudo que vai vir antes da raiz, do radical, eu chamo de prefixo e tudo que aparecer depois eu chamo de sufixo. As desinências, elas são morfemas que vão ser acrescidos no final das palavras, então as desinências sempre vão aparecer no final das palavras e vão indicar as flexões dessas palavras. E elas são classificadas em dois tipos, desinências verbais e desinências nominais.
As desinências verbais vão aparecer, logicamente, em verbos e as desinências nominais vão aparecer nas demais classes de palavras, como, por exemplo, aí os substantivos, tá? Então, as desinências verbais vão indicar a flexão de número e pessoa. Então, aqui a mesma desinência indica ao mesmo tempo o número e a pessoa. E a mesma desinência também vai indicar modo e tempo. Então, aqui a desinência número pessoal, a gente chama de DNP. E a desinência modo temporal, nós chamamos de DMT. Então, a mesma desinência, ela te diz o número e a pessoa desse verbo. E a mesma desinência pode também indicar o modo e o tempo que esse verbo se encontra. Lembrando que quando a gente fala em número, nós estamos falando de singular e plural. E quando nós falamos em pessoa, nós estamos nos referindo às pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Quando nós falamos de desinência modo temporal, o modo vai indicar qual modo esse verbo ele está, se é o modo indicativo, imperativo ou subjuntivo. E o tempo desse verbo, o tempo que ele está conjugado, presente, pretérito ou futuro, tá bom? E as desinências nominais, elas vão indicar as flexões de gênero, tá? Então, desinências nominais, o gênero para indicar se essa palavra é masculino ou feminino. E a desinência de número vai me indicar se essa palavra está singular ou se ela está no plural, tá bom? Então, desinências verbais para verbos indicam número e pessoa ou modo e tempo. E as desinências nominais vão indicar gênero, masculino ou gênero feminino, e vão indicar número singular ou plural, tá bom? Então, essas são as desinências verbais e as desinências nominais. Vimos também aí na aula passada ainda sobre a estrutura das palavras, sobre a vogal temática, tá? Então, a vogal temática é aquela vogal que vai se juntar ao radical da palavra. E nos verbos, nós vamos ter 3 tipos de vogais temáticas, segundo as conjugações que esses verbos pertencem. Se ele pertencer à primeira, se ele pertencer à segunda ou se ele pertencer à terceira. Quando o verbo pertence à primeira conjugação, a vogal temática dele será o A. Quando o verbo pertence à segunda conjugação, a vogal temática será o E. E quando o verbo pertencer à terceira conjugação, a vogal temática será o I. Então, é a vogal temática que permite dizer qual é a conjugação que esse verbo pertence, se é de primeira, de segunda ou de terceira. Lembrando que o A de primeira, o E de segunda e o I para indicar a terceira conjugação. Vamos falar agora aí sobre a vogal de ligação, tá? Também é um elemento mórfico da palavra, é um morfema. Você viu aí na aula passada com o professor Gessonias. Então, as vogais de ligação, pessoal, como o nome já está dizendo, né, é uma vogal que vai ser acrescentado, que vai ser incluído na palavra para fazer a ligação juntamente de um radical ao seu sufixo. As vogais de ligação, elas vão facilitar a pronúncia, tá? Sem essa vogal de ligação, a pronúncia ficava um pouco feia, um pouco assim, meio sem sentido. Então, é necessário acrescentar essa vogal de ligação para fluir a pronúncia. No exemplo aí da palavra maresia, eu tenho o radical mar, mais o sufixo zia. Se eu for somente juntar o radical com o sufixo, ficaria marzia. E aí a gente sabe que dessa forma a leitura ela não flui muito bem. Então é necessário acrescentar aqui a vogal de ligação para facilitar essa pronúncia. Aí sim nós temos a palavra maresia. Observe também na palavra bananeira, tem uma raiz banan, mais o sufixo ira. Juntando somente radical com o sufixo, convenhamos também que a palavra não soaria aos nossos ouvidos de forma agradável. Então é necessário aqui acrescentar uma vogalzinha, no caso nós acrescentamos a vogal E, para facilitar, para essa pronúncia fluir de uma forma mais agradável aos nossos ouvidos. E aí nós temos a palavra bananeira, tá bom? Da mesma forma vai acontecer com as consoantes de ligação, da mesma forma acontece. Da mesma forma que eu tenho uma vogal para fazer essa ligação, eu também posso acrescentar em algumas palavras uma consoante. E essa consoante também vai servir para auxiliar a pronúncia. Somente isso, tá? A função da vogal e da consoante é somente auxiliar a pronúncia. Tem uma raiz café,
mais o sufixo eira. Se fosse só juntar, seria cafeira. A palavra ficaria com um tom feio, né? Então vamos acrescentar aí a consoante T, a consoante de ligação, fazendo aí essa junção da raiz do radical com seu sufixo, formando a palavra cafeteira. Temos a palavra chaleira, tá? Tem o radical chá com o sufixo eira, ficaria chaeira, chaeira, né? Ficaria uma palavra muito feia na nossa língua. Então acrescenta aí a consoante L para formar a palavra chaleira. Então as vogais de ligação e as consoantes de ligação vão servir para unir radical a sufixos para fluir, para auxiliar na nossa pronúncia. Relembrando aí agora sobre o processo de formação de palavras que você estudou sábado passado, que é chamado de palavras formadas por composição, tá? Então o nome já está dizendo, palavras vão se compor a partir de uma nova, tá? Então os processos de composição vão envolver mais de 2 radicais de palavras. E esses processos eles são classificados apenas em 2. Então o processo de formação por composição, ele só é classificado em 2. O primeiro aí é composição por justaposição e o segundo, composição por aglutinação, tá? É um nomezinho assim bem estranho, mas que dá para você aprender. Então existe um processo de composição por justaposição e o processo de composição por aglutinação. O que é isso, professor? Justapor é colocar ao lado, tá? Então, justapor significa colocar ao lado. Então, no processo de composição por justaposição, eu vou juntar, colocar 2 palavras, um do lado da outra, para formar uma terceira palavra. Então, eu junto 2 palavras para formar a terceira. Então, eu vou unir 2 termos, os radicais não vão sofrer alterações em sua estrutura, tá? No processo de justaposição, eu posso ganhar um elemento na palavra, o que eu não posso é perder, tá? Então, nos processos de composição por justaposição, eu vou unir 2 palavras para formar uma terceira. Pode ser que eu tenha um ganho de algum fonema, de alguma letra, por exemplo. O que eu não posso é perder. No exemplo da palavra girassol, eu tenho a palavra gira mais a palavra sol. E aí eu tenho um acréscimo de um S, tá? Por convenções das normas gramaticais. Então eu tenho a palavra girassol. Então girassol ela é formado por composição, por justaposição, porque eu tenho 2 elementos diferentes para formar o terceiro. Tenho a palavra gira mais a palavra sol. E aí no momento que eu junto as 2 palavras, eu tenho a nova palavra, eu tenho a terceira palavra que é girassol. Isso vai acontecer na maioria das palavras compostas, tá? Temos a palavra aí, por exemplo, ó, guarda mais chuva. Guarda tem um significado, chuva tem outro significado. E quando eu junto essas 2 palavras, eu tenho um terceiro significado, guarda-chuva, tá? Temos a palavra abre alas. A palavra abre tem o seu significado, a palavra ala tem seu significado. Quando eu junto as 2 palavras, eu crio uma terceira palavra com um significado diferente. Abre alas, tá? Tem a palavra ponta mais pé. Quando eu junto as 2, eu tenho a terceira palavra, pontapé. Então, isso é composição por justaposição, tá? 2 palavras são colocadas, justapostas, uma ao lado da outra, para formar a terceira. Lembrando que eu não posso perder nenhum elemento, mas eu posso ganhar. Na aglutinação é o contrário, tá? 2 palavras vão se unir, mas eu vou ter perda na estrutura. A estrutura vai ser alterada. Algum elemento vai ter que sair para a gente fazer a combinação melhor da palavra terceira que vai ser surgida, tá? Na justaposição eu ganho. Na aglutinação eu perdo. Então vão unir 2 termos, pelo menos um dos radicais vai sofrer alteração em sua estrutura. Por exemplo, a palavra planalto. A palavra planalto é um plano alto. E quando eu junto as 2 palavras, tá? Esse O, ele saiu. Então houve uma perda aí da letra O. Então planalto é um plano alto, tá? Vinagre é um vinho mais acre. Então vinho mais acre forma a palavra vinagre.
Então aí, ó, notem que eu perdi muitos elementos. Eu perdi o H e eu perdi o O para juntar aí, para formar a terceira palavra. Então isso é aglutinação, tá? Então aglutinar é misturar, tá bom? Tem uma palavra, ó, pernalta. Pernalta é uma palavra composta aí por aglutinação, quando se junta a palavra perna mais a palavra alta. E uma letra aqui vai ser perdida, tá? Então, perna alta é perna mais alta. Justaposição pode ganhar algum elemento, mas a aglutinação só pode perder, tá bom? Então, formação de palavras aí sobre nossa aula de hoje, realmente aí o que nos interessa, né? Então, as palavras elas vão ser formadas principalmente por dois processos morfológicos, tá? Principalmente por dois, tá? Mas existem outros. Então, principalmente vão ser formados por dois processos. O primeiro processo é o processo formado por derivação e o processo formado por composição. Então, composição, você já viu que as palavras elas podem ser formadas por composição, por justaposição ou por aglutinação. Lembrando que justapor, colocar ao lado, pode ter ganho, mas não pode ter perda. E a aglutinação, aglutinar é misturar, vai ter perda e não tem ganho, tá? Processo formado aí por derivação. O que você entende aí por derivação? Então, derivação é algo que vai ser derivado de uma outra coisa. Concordam com isso, né? Então, derivação são palavras que vão ser originadas a partir de uma palavra primitiva, a partir de uma palavra que nasceu primeiro. Então, a derivação ela pode ser por prefixação, quando eu vou acrescentar um prefixo ao radical. A derivação ela pode ser sufixal ou derivação por sufixação, quando eu acrescento um sufixo ao radical. Ela pode ser prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? Ela pode ser derivação parassintética, também ela pode ser derivação regressiva e pode ser também derivação imprópria. Então, na aula de hoje, nós vamos ver aí cada um desses processos formados por derivação, tá? Antes de mais nada, vale ressaltar aqui dois conceitos importantes para o estudo da formação das palavras, tá? Primeiro, os vocábulos primitivos, são as palavras que vão originar outras. Então, são as palavras que nasceram primeiro. E as palavras derivadas são aquelas que vão surgir a partir da palavra primitiva, tá? Então, derivada é porque vai surgir a partir de uma palavra que já existe. Exemplos aí para a gente fixar melhor na nossa mente. Tem a palavra dente, que é a primeira palavra que nasceu, é a palavra primitiva. A partir da palavra dente, eu posso criar a palavra dentista. Então, dentista vem da palavra dente. Então, dente é primitiva e dentista é o derivado. Tem a palavra primitiva, mar. E a partir de mar, eu posso criar a palavra marítimo. Então, mar é a palavra primitiva, marítimo é a palavra derivada. Tenho a palavra primitiva, sol. E eu posso criar a palavra solar. Solar vem de sol. Então, sol é a palavra primitiva, solar é a palavra derivada. Então, primitiva é a palavra que vai vir primeiro e derivada é a palavra que vai nascer a partir dessa outra primitiva. Vamos aí para a formação por derivação prefixal. Alguns livros chamam de derivação por prefixação. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, a derivação prefixal, eu vou incluir um prefixo à palavra primitiva. Lembrando que prefixo é tudo que eu vou acrescentar antes da raiz. O prefixo e o sufixo, você viu lá que nos slides anteriores, que são chamados de afixos, ou seja, que não são fixos. Então, o prefixo eu coloco antes do radical, sufixo eu vou colocar depois. Então, a formação por derivação prefixal é quando eu vou acrescentar um prefixo à raiz da palavra primitiva. Eu tenho aqui, pessoal, a palavra fiel, tenho a palavra feliz e tenho a palavra normal. Então, são palavras todas primitivas. Vou acrescentar prefixos, ou seja, vou acrescentar elementos antes do radical e criar nova palavra, criar novas palavras. Então, vamos ver aí, ó.
vou criar a palavra infiel, a palavra infeliz e a palavra anormal, tá bom? Então, isso é derivação por prefixação, ó. Acréscimo do prefixo in, acréscimo do prefixo in e acréscimo do prefixo a. Lembrando que a derivação por prefixação, quando eu acrescento o prefixo ao radical dessa palavra, essa nova palavra passa a ter um novo sentido. Fiel e infiel são palavras diferentes, mas que nasceram da mesma palavra primitiva. Então, esse prefixo in, ele vai me trazer essa ideia de negação. Então, fiel, o contrário de fiel é infiel. Da mesma forma, feliz, infeliz. Feliz e infeliz são palavras que têm significados diferentes, tá? E o a também, pessoal, traz essa ideia de negação. Normal e anormal. Anormal é quem não é normal, tá? Então, a prefixação é quando eu acrescento prefixos à palavra primitiva para criar uma segunda palavra. Agora vamos ver aí o processo de sufixação, tá? Então, prefixo é o que vai vir antes, sufixo é o que vai vir depois. Então, eu vou incluir, tá, sufixo ao final do radical, tá? Então, eu vou incluir aí alguma coisa no final da raiz para criar uma nova palavra. Continuarei aqui com os mesmos exemplos, fiel, feliz e normal, só que agora eu vou acrescentar sufixos e criar novas palavras, tá? Então, fiel, acrescentei o sufixo mente, criei a palavra fielmente. Feliz, acrescentei também o sufixo mente e criei a nova palavra felizmente. Normal, acrescentei a palavra mente e criei uma nova palavra. Acrescentei o sufixo mente e criei a palavra normalmente. Então, sufixo é tudo isso que vai vir depois do radical para formar a nova palavra, tá? Então, fiel, fielmente, feliz, felizmente e normal, normalmente. Tem uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou incluir ao mesmo tempo na palavra primitiva o prefixo e o sufixo e formar a nova palavra. Exemplos aí, ó. Acrescentei o prefixo in e o sufixo mente. Acrescentei o prefixo in e o sufixo mente. Acrescentei o prefixo a e o sufixo idade. Então, da palavra fiel, acrescentei o prefixo in e o sufixo mente, originou a palavra infielmente. Feliz, acrescentei o prefixo in e o sufixo mente, criei a palavra infelizmente. Normal, acrescentei o prefixo a e o sufixo idade, criei a palavra anormalidade, tá? Então, derivação prefixal e sufixal é o prefixo e o sufixo acrescentados simultaneamente, tá bom? Lembrando que quando eu tenho a derivação prefixal e sufixal, ou seja, o acréscimo do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, quando eu acrescento os dois ao mesmo tempo, eu posso retirar um deles e a palavra, da mesma forma, continuará a ter seu significado, a existir. Digamos que eu tiro aqui o sufixo in, aí eu tenho a palavra fielmente. Digamos que eu tiro aqui o sufixo mente, e aí eu tenho a palavra infiel. Então, eu posso acrescentar e posso tirar, que o que sobrar vai continuar existindo. Se eu tiro o prefixo in, eu tenho a palavra felizmente. Se eu tiro o sufixo mente, eu tenho a palavra infeliz. Da mesma forma aqui, ó, se eu tiro o prefixo a, eu tenho a palavra normalidade. Se eu tiro o sufixo idade, eu tenho a palavra anormal. Então, na derivação prefixal-sufixal, uma vez acrescentada, ela pode ser retirada, que mesmo assim a palavra vai continuar com o seu sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na derivação parassintética, também é o acréscimo de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Só que depois de colocado, não pode ser tirado, tá? Na prefixal e sufixal, eu acrescento prefixos e sufixos e pode ser retirado. Na parassintética, uma vez colocado, não pode ser tirado. Vamos observar aqui no exemplo manhã, no exemplo velho e no exemplo da palavra noite. Vou acrescentar ao mesmo tempo prefixos e sufixos. Acrescentei o prefixo a e o sufixo c, criei a palavra amanhecer. De velho, coloquei o prefixo em e o sufixo c,
criei a palavra envelhecer. De noite, coloquei o prefixo a e o sufixo ser, criei a palavra anoitecer. Mas observe agora que se eu tirar, o que sobrar não vai ter significado. Se eu tirar aqui o prefixo a palavra amanhecer existe? Não existe. Se eu tirar o sufixo ser, existe a palavra amanhã? Não existe, tá? Então, na derivação parassintética, uma vez colocada, repito, ela não pode ser retirada. Se eu tiro o prefixo em, a palavra velhecer não existe. Se eu tiro o sufixo ser, a palavra envelhe não existe, tá? Anoitecer, se eu tiro o prefixo a, noitecer não existe. Se eu tiro o sufixo ser, a palavra à noite não existe. A noite junto não existe, né? Ela vai existir separado. Então, pessoal, a diferença aí da prefixal e sufixal para a parassintética é essa. As duas formas de derivação vão acontecer com acréscimos de prefixos e sufixos ao mesmo tempo. Porém, na prefixal e sufixal, uma vez colocado, eu posso tanto tirar o prefixo quanto o sufixo, que o que existir, o que sobrar da palavra vai ter sentido. Na parassintética, uma vez colocada, o prefixo ou o sufixo não pode ser retirado, tá? O quinto processo aí é o processo de formação por derivação regressiva. O que você entende por regredir, né? Regredir é voltar, é diminuir. Então, vai ser uma redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva, tá? Então, observe muito bem essa informação. A derivação regressiva é a retirada de uma parte da palavra primitiva. Então, eu vou reduzir essa palavra para formar a palavra derivada. Combater é o verbo. Amparar também é um verbo. Então, eu vou reduzir essa palavra e criar uma nova. De combater, eu vou tirar esse R do final e eu tenho a palavra combate, tá? Que é diferente de combater, que é verbo. Combate é substantivo. Amparar, quando eu tirei aqui esse elemento final, essa letra R, eu criei a palavra amparo, substantivo, tá? Então, na derivação regressiva, eu vou retirar um elemento da palavra primitiva para formar uma palavra nova, uma palavra derivada. E observe sempre nas mudanças de classes de palavras, tá? Na derivação regressiva, a palavra ela vai mudar de classe. Na derivação imprópria, vai acontecer de uma forma semelhante. Porém, o que é que nós temos que observar? Na regressiva, um elemento vai ser perdido para formar um novo. Na derivação imprópria, não tem essa perda. O que vai haver é apenas a mudança da classe de palavra, a mudança da classe gramatical. Na derivação regressiva, um elemento é perdido, mas também há mudança de classe. Na derivação imprópria, não tem elemento sendo perdido, apenas a mudança de classe. Ele fala alto, tá? Alto, modificando aí o verbo falar. Então, eu sei que alto é advérbio, porque modifica esse verbo, o verbo falar. Ele é alto. Eu sei que alto aqui é uma característica dele, então é um adjetivo. Então, as duas palavras foram escritas da mesma forma, porém com classes gramaticais diferentes. Enquanto uma está sendo utilizado como advérbio, a outra está sendo utilizado como adjetivo. Então, isso é derivação imprópria, apenas mudança de classe. Fui jantar com a galera. Então, eu sei que jantar é o verbo. O jantar estava maravilhoso. Então, esse jantar foi utilizado agora como substantivo, tá? Lembrando aí que toda palavra acompanhada de artigo, ele vira substantivo. Então, a palavra jantar, no primeiro e no segundo exemplo, foram escritas da mesma forma, porém empregadas com classes gramaticais diferentes. Então, a derivação regressiva, um elemento é perdido, mas também tem a mudança da classe gramatical, e na derivação imprópria não. As palavras elas vão ser escritas da mesma forma, não vai perder nada. O que vai apenas mudar é a classe de palavra ou a classe gramatical. Então, aí nós vimos todos os casos de derivação. Nós vimos a derivação prefixal, que é o acréscimo do prefixo ao radical.
Vimos a derivação sufixal, o acréscimo de sufixo ao radical. Vimos que eu posso colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Depois que colocado, pode ser retirado. Vimos a derivação parassintética, também acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Porém, uma vez colocado, não pode ser tirado. Vimos a derivação regressiva, quando eu tenho perda de um elemento da palavra primitiva para formar uma derivada. E vimos a derivação imprópria, que é quando eu tenho apenas a mudança da classe gramatical. Então, são esses 6 casos de derivação. E agora vamos ver outros processos, que a gente chama aí de casos especiais, tá? Um dos casos especiais de formação de palavras também é o hibridismo. O que é o hibridismo? É quando eu vou juntar radicais de línguas diferentes. Tá? Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a palavra automóvel, eu tenho aí 2 radicais de línguas diferentes. O radical alto, ele é grego. E o radical mobilis vem da língua latina, vem do latim. Então, eu juntei um radical da língua grega com um radical da língua latina para criar uma nova palavra, a palavra automóvel, tá? Então, hibridismo é quando eu faço essa mistura de línguas, tá? Monóculo é o grego mono mais o latim óculos. Então, também juntei a língua grega com a língua latina. Então, eu misturei 2 línguas para formar a palavra monóculo. Palavra televisão, olha que curiosidade, tá? Televisão vem do grego tele mais visio do latim. Então, é língua grega com língua latina, se misturaram, se uniram para formar a palavra televisão. Então, o hibridismo é um caso especial, tá? Quando eu faço essa junção de radicais de línguas diferentes. Tem uma onomatopeia também, que além de ser uma figura de linguagem, é também um caso de formação de palavra. E a onomatopeia é quando eu vou tentar utilizar, através da escrita, imitar um som, representar algum som. Por exemplo, o tic-tac, chuá-chuá, o atim, o plaft, tá? Então, onomatopeia é quando, através da escrita, eu tento representar certos sons, tá bom? Tem uma abreviação também, que é um caso especial. A abreviação também pode ser chamada de redução, e ela vai consistir em reduzir uma palavra até o limite de sua compreensão, até ao menor termo compreensível, digamos assim. Por exemplo, a palavra moto é a abreviação da palavra motocicleta. Quando eu falo moto, você consegue compreender. Então, é uma redução da palavra motocicleta, eu chamo também de abreviação. Segunda é a redução da palavra segunda-feira. Então, também é compreensível e chamo isso de abreviação. E foto, a redução da palavra fotografia, tá bom? Então, isso é abreviação. Um caso também especial que a gente chama de sigla, vai ser a representação de um nome pelas letras iniciais dessa palavra que vai compor. Por exemplo, Organização das Nações Unidas. Eu tenho a sigla ONI, que eu chamo de ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas. Então, as siglas são as primeiras letras de uma palavra que traz um significado, que vai dar origem a uma sigla. O F, Unidade Federativa. CNI, Confederação Nacional da Indústria. E assim por diante, tá? Então, isso eu chamo de sigla. E neologismo é o processo de formação de uma palavra com a invenção de um novo termo para suprir uma necessidade de significado. Então, neologismo, neo vem de novo. Então, criação de uma nova palavra por falta de um significado, e aí a gente vai criar essa palavra. Por exemplo, sextou, né? Se você for pesquisar nos dicionários, não existe essa palavra. Mas a gente criou esse sextou para indicar aí que na sexta-feira as pessoas estão livres, né, para fazer o que quiserem. Então, sextou, ela não faz parte da nossa língua, mas a gente utiliza, de tanto sendo utilizada, ela vai se incorporando ao nosso falar. A palavra internetês, por exemplo, também não existe, tá? Mas ela vem de uma palavra internet. A palavra chipar
também não existe, mas vem de uma palavra chip. Então isso é neologismo, a criação de uma nova palavra para suprir uma necessidade, uma carência de significado. Então aí foram todos os casos de formação de palavras, de derivação e relembrando aí a composição. Agora vamos aí para o nosso material para responder as nossas questões, tá? Questão número 1. Leia o texto que segue. Remédios para emagrecer, a nova geração. O lançamento de uma medicação para eliminar os quilos extras sem tantos efeitos colaterais anima os especialistas, ao mesmo tempo em que revive a questão quando a obesidade deve ser tratada na farmácia. Então aí eu tenho um pequeno trecho dessa revista, retirado dessa revista, Saúde é Vital, tá? Temos aqui, ó, o radical dos termos destacados, emagrecer, lançamento, revive e obesidade, foram acrescentados elementos mórficos, né? Foram acrescentados morfemas, o que originou a palavra em destaque. O processo de formação de cada uma dessas palavras é respectivamente. Então eu tenho a palavra emagrecer, tenho a palavra lançamento, revive e obesidade, e a questão está pedindo qual é o processo que originou cada uma dessas palavras. Então observe aí, acompanhe aqui comigo. Na palavra emagrecer foi acrescentado um prefixo "é" e um sufixo "ser". Concordam? Tudo bem, né? Na palavra lançamento, lançamento vem de lança. Foi acrescentado o sufixo "mento". Muito bem. A palavra revive vem de vive, de viver, né? Então foi acrescentado o prefixo "re". Na palavra de obesidade, ela vem da primitiva obeso. Então foi acrescentado apenas o sufixo idade. Então acrescentei prefixo e sufixo, acrescentei sufixo, acrescentei prefixo e acrescentei sufixo. Pessoal, observe no primeiro exemplo aí da palavra emagrecer, em que eu acrescentei um prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Eu posso dizer que aqui é prefixal, sufixal ou é uma derivação parasintética? Se for prefixal e sufixal, quando acrescentado, posso retirar que a palavra vai existir. Se eu tirar o prefixo "é", eu tenho a palavra magrecer. Existe? Não existe. Se eu tirar o sufixo "ecer", eu fico com a palavra emagre. Existe? Não existe. Então eu sei que aqui é uma derivação parasintética, porque foi acrescentado prefixo e sufixo, e uma vez colocado não pode ser retirado. Então no primeiro aí eu tenho uma derivação parasintética, no segundo acrescentei um sufixo, tem uma derivação sufixal. No terceiro acrescentei o prefixo "re", tem uma derivação prefixal. E no quarto elemento acrescentei o sufixo idade, tem uma derivação sufixal. Então a alternativa que traz essa formação respectivamente está aqui na letra A, derivação parasintética, derivação sufixal, derivação prefixal e derivação sufixal novamente, tá? Então, gabarito aí da primeira questão, letra A. Questão de número 2. Os denunciados tinham plena ciência do cinema, do esquema criminoso e da origem espúria, que significa ilegítimo, dos recursos que receberam. O termo em destaque sofreu alteração de classificação morfológica. Nesse contexto, ele é substantivo. O processo pelo qual esse termo sofreu alteração é denominado derivação prefixal, parasintética, imprópria, regressiva ou sufixal. Pessoal, tem um termo aqui na pergunta que nos dá de cara a resposta. Quando ele diz que sofreu alteração de classificação morfológica, ou seja, nesse contexto, essa palavra está sendo empregada como substantivo. Mas a gente sabe que denunciado é uma característica. Então ela é normalmente utilizada como adjetivo. E no contexto aqui ela está sendo empregada como substantivo. Não houve nenhuma perda aqui na palavra, tá? Quando eu tenho perda, é derivação regressiva. Mas apenas a questão diz que sofreu somente alteração de classe morfológica. Então, quando eu tenho alteração de classe morfológica, eu vou dizer que essa derivação ela é imprópria, tá? Então, o gabarito da nossa questão é a letra C, derivação imprópria, tá?
Não é prefixal porque não foi acrescentado prefixos. Não é parassintética porque não foi acrescentado prefixo nem sufixo ao mesmo tempo. Não é regressiva porque não perdeu nenhum elemento. E nem é sufixal porque não foi acrescentado nenhum sufixo. Apenas mudança de classe gramatical, derivação é imprópria. Vamos aí ler o texto e responder a nossa questão. O texto diz o seguinte: mais velho, mais gato. Quem falar que nunca teve aquele crush mais velho está mentindo. Ele nem anota, mas você morre de amores pelo boy. Manda bilhetinho, passa pelo refeitório, no intervalo dele e vive na porta da sala. Você não perde uma chance de passar na frente do grupinho dele. Miga, um amor quase impossível. Mas vai que, né? Então, tendo em conta o processo de formação das palavras que foram utilizadas lá no texto, a palavra crush e a palavra boy, utilizados aí no texto 1, são exemplos de palavras derivadas, termos híbridos, palavras cognatas, empréstimos linguísticos ou um vocábulo justaposto. Palavras derivadas, eu sei que não é, porque crush e boy não vai vir de uma palavra primitiva e nem é de uma palavra da nossa língua, da língua portuguesa. Não é termo híbrido, porque eu sei que o híbrido é quando eu junto elementos de línguas diferentes. Não é palavras cognatas, porque a gente lembra aí lá no inglês que as palavras cognatas são aquelas que escritas em inglês parecem com o português. Não é vocábulo justaposto, porque eu não tenho duas palavras colocadas uma da outra. Então, crush e boy, eu sei que elas pertencem à língua inglesa, mas de tanto a gente utilizar no nosso dia a dia, ela já se incorporou à nossa língua, tá? Então, eu digo que crush e boy é um empréstimo linguístico. Nós pegamos aí emprestado da nossa língua inglesa. Tudo bem? Tranquilo, né? Da mesma forma que a gente usa o hambúrguer, o hot dog, o jeans, o short, o shopping, de tanto a gente utilizar no nosso dia a dia essas palavras, né, palavras da língua inglesa, que elas são incorporadas como se fossem, como se pertencessem à nossa língua. Então a gente chama isso de empréstimo linguístico. A gente pegou emprestado esse termo da língua inglesa e utilizamos como se fosse nosso. Próximo texto aí da nossa questão chama-se insubordinação, tá? Diz assim: você falou que eu não sou o suficiente. Ser o suficiente é corresponder a todas as suas expectativas, te obedecer, me subordinar. Se sim, fico feliz por ser o mais insuficiente possível. Vamos aí para a questão número 4, ver o que ela está pedindo, tá? Então diz assim: a palavra insubordinação é formada a partir do processo de derivação regressiva parassintética, prefixal e sufixal, é uma composição por justaposição ou é uma derivação prefixal, tá? Então, insubordinação, eu sei que a palavra primitiva é suborno, tá? Então, vou botar aqui mais ou menos um radical sendo até aqui. Então, foram acrescentados aí o elemento ao prefixo, foi acrescentado ao radical, a palavra insubordinação, a primitiva é suborno, foi acrescentado aqui o prefixo in e o sufixo nação. E aí eu criei a palavra insubordinação. Palavra primitiva é suborno, insubordinação vem de suborno, acrescentei o prefixo in e acrescentei o sufixo nação. E criei a palavra insubordinação, tá? Então eu sei que isso já é derivação, não é composição. A palavra vem de uma primitiva, eu vou chamar esse processo de derivação. Então, de cara, nós já eliminamos a letra D, tá bom? Uma vez acrescentado prefixo e sufixo, uma vez acrescentado aqui o prefixo e o sufixo, eles podem ser retirados? Vamos ver aí se podem ser retirados. Se eu tirar o prefixo in, eu tenho a palavra subordinação. Essa palavra existe? Perfeitamente sim, ela existe sim. Se eu tirar a palavra nação, eu tenho a palavra insubordina. Essa palavra existe? Existe sim, tá? Então as duas palavras acrescentadas prefixos e sufixos, elas podem ser retiradas, que o que vai sobrar, digamos assim, continua tendo existência na nossa língua. Então quando eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo, ou é derivação parassintética ou é derivação prefixal e sufixal.
tá? Então, de cara, nós eliminamos letra A, letra D já tinha sido eliminada e a letra E. E aí eu vi que depois que eu coloco, eu posso tirar. Se eu posso tirar, isso é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, o gabarito da nossa questão, letra C, tá bom? Letra C. Vamos aí para a questão de número 5. Na oração, o enunciado solicita num português padrão inatacável. Então, eu tenho a palavra aqui, inatacável, destacada. Então, a palavra destacada é formada por um tipo de derivação que ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, dois afixos não podem se separar. Já me deu a resposta. Devendo ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Ou seja, ele falou que eu coloquei dois afixos, né? Eu coloquei o prefixo e o sufixo, que devem ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não vai ter significado. Quando eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo, lembrando, ou é derivação parassintética ou é derivação prefixal e sufixal. Mas o enunciado da questão me diz que eu não posso tirar nenhum deles, eu tenho que utilizar ao mesmo tempo, porque se eu tirar, a palavra não vai ter significado. Quando isso acontece, eu tenho derivação parassintética, tá bom? Então, a letra C é o gabarito aí da nossa questão, derivação parassintética. Tranquilo, né, pessoal? São questões aí muito bacana de fazer, muito tranquilo de se resolver. Tenho aí um pequeno trecho de uma letra, de uma canção, que diz assim, ó. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei. Escuridão, já vi pior, de endoidecer, gente sã. Espera que o sol já vem. O verbo endoidecer, que aparece na letra da canção, passou por que processo de formação? Tá? Endoidecer passou por qual processo de formação? Então, endoidecer. Eu sei que a palavra endoidecer, originalmente, vem da palavra doido, tá? Então, a raiz da palavra é mais ou menos isso aí que está destacado, de amarelo. Foi acrescentado ao mesmo tempo o prefixo em e o sufixo ser, tá? Então, eu tenho uma raiz, eu tenho um radical doide, foi acrescentado o prefixo em e o sufixo ser, e eu criei a palavra endoidecer. Acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Ou, repetindo, ou é derivação prefixal e sufixal, ou é derivação parassintética. Uma vez colocado o prefixo em, uma vez colocado o sufixo ser, eles não podem ser retirados. Se eu tiro o prefixo em, eu tenho a palavra doidecer. Essa palavra, pessoal, ela não existe. Se eu tiro o sufixo ser, eu tenho a palavra endoide. E essa palavra também não existe. Então, isso aqui também é derivação parassintética, acréscimos de prefixos e sufixos, mas só podem ser utilizados os dois ao mesmo tempo. Porque se eu retirar um ou outro elemento, a palavra não vai ter significado. Então, questão 6, o gabarito é a letra D de dado, tá bom? Vamos aí para a questão de número 7. A foto colhida numa rede social mostra um neologismo, ou seja, a criação de uma nova palavra que está corretamente descrito na seguinte explicação. Então, a palavra do enunciado, eu tenho uma palavra aí, ó, essa palavra descomemoração. Vou tentar colocar aqui para você, ó. Tem a palavra descomemoração. Palavra descomemoração. Então, na palavra comemoração, eu sei que ela veio da palavra primitiva comemorar, né? Ela veio da palavra primitiva comemorar. Vou marcar aqui o marca-texto para marcar aqui a raiz, o radical da palavra. Descomemoração origina-se da palavra comemorar. Foi acrescentado um prefixo, des, e um sufixo, ação, para criar a palavra descomemoração. Então, a palavra primitiva comemorar,
acrescentei o prefixo des e acrescentei o sufixo ação. Então vamos ver o que foi colocado aqui nas alternativas e encontrar a explicação que aconteceu, tá? Acrescentou-se um prefixo à palavra anterior? Acrescentou, mas também acrescentei sufixo e não somente prefixo. Então a letra A não responde à nossa questão. A B, foi acrescentado 2 prefixos à palavra anterior, memoração, né? Ele está dizendo que eu tenho, a palavra primitiva é memoração e eu acrescentei o prefixo des e co. Não foi isso que aconteceu, a gente viu aí, né? Na letra C, acrescentou-se um prefixo e um sufixo à palavra anterior, comemorar, né? Então eu tenho a palavra comemorar, acrescentei prefixo e acrescentei sufixo. Então a nossa letra C já vi que serve como resposta. Letra D, acrescentaram-se 2 prefixos e 2 sufixos à palavra anterior, memória, né? Descomemoração não vem de memória, vem de comemorar, né? Descomemoração é o ato de não comemorar. Então, letra E, acrescentou-se um prefixo e permutou-se outro à palavra anterior, rememoração, né? A gente viu que não aconteceu isso. Então, descomemoração, a palavra primitiva é comemorar, foi acrescentado o prefixo des e o sufixo ação na palavra comemorar. Então, a alternativa aí, letra C. A questão 8 tomará por base o seguinte texto que inicia o romance Palha de Arroz. Vamos ver aí a leitura desse texto. Ruas quietas dentro de uma tarde cinzenta de janeiro, quase nada de movimento por aqueles becos estreitos e sujos entre casas pobres, o sol assim como se enferrujado, quase mesmo que querendo se apagar de todo. Era assim uma coisa como se o próprio tempo estivesse de propósito para abafar o movimento daquelas vivalmas que por ali labutavam e faziam outras coisas. Palha de Arroz não era bairro, nem de longe, propenso a tamanha tranquilidade, já a tarde ia se findando. E não aparecia um vivente para fechar o ponto do dia, ou mesmo abrir o programa da noite que já vinha vindo bem perto. Tudo silente, tudo parado que nem água de poço. Às portas dos armazéns, estivadores trabalhavam dando os últimos pés-pontos em sacos de oiticica, cera de carnaúba, babaçu. Já outros batiam e dobravam peles e espichados. Foi quando o parente, terminando sua tarefa, saiu assim rumo à ribanceira do rio. Jogou os panos fora e caiu na água para derreter, mesmo sem sabão, ao menos a metade do grude. Alguns carroceiros que davam jantar aos burros atiraram-lhe pilheiras pesadas. Logo o parente lhes deu notícia das mães. Ninguém, entretanto, ao menos de leve, se queimou. Qualquer um já bem sabia que era aquele safado. Já ia para coisa de 10 anos que morava na Barrinha. Já ia pardejando. Genoveva passou rebolando as ancas dentro de uma saia de chita, subindo a rampa do cais, toda imponente, empinada, dengosa de faceira, só que com o pescoço duro e meio torto para a lata d'água não vomitar golfadas em seu corpo. Vamos aí para a questão número 8. As alternativas abaixo transcrevem alguma palavra empregada no texto e propõem a formação de uma palavra derivada. Numa delas, porém, a palavra proposta não serve como exemplo de derivação. Ou seja, foram colocadas aí pares de palavras em que uma nova palavra não se originou da primeira. E você vai identificar qual é essa palavra. Na letra A eu tenho aqui apagar e tenho a palavra apagamento. Então eu sei que apagamento vem da palavra apagar. Então aqui eu tenho a primitiva e tenho a derivada. Tenho a palavra tarde e entardecer. Entardecer se originou da palavra primitiva tarde. Então aqui eu tenho a primitiva e aqui eu tenho a derivada. Tenho a palavra sabão e ensaboar. E eu sei que ensaboar vem de sabão. Então eu tenho a palavra primitiva e tenho a palavra derivada. Tenho a palavra burros e emburrecer. Emburrecer vem de burro, tá? Então eu tenho a palavra primitiva e tenho a palavra derivada. Mas observe que agora eu tenho a palavra água e aguardente. Aguardente não é um processo de derivação, é um processo de composição. Por que aguardente é composição? Porque aguardente vem da palavra água ardente. Então tem duas palavras que se juntaram para formar a terceira, com perda de elementos. Então aí eu tenho composição por aglutinação. Quando eu tenho perda de elemento, eu chamo de aglutinação. Então aqui eu não tenho uma palavra primitiva e uma derivada. Eu tenho uma primitiva e uma palavra composta, formada aí por composição. Então o gabarito da nossa questão, pessoal, está aí na letra E, tá bom? Aguardente
Memorize bem essa palavra que ela sempre gosta de cair em testes, tá? A palavra aguardente sempre cai. Questão número 9. Aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese, tá? Então eu tenho duas formações aí de palavra, justaposto, aglutinado e parassíntese. Lembrando, esses dois processos são formados por composição e esse processo é formado por derivação, tá? Então eu tenho a palavra varapau, girassol, enfaixar. Então varapau, girassol, enfaixar. Na letra B eu tenho pontapé, anoitecer e ajoelhar. Na letra C eu tenho maldizer, petróleo e embora. Na letra D eu tenho vai e vem, pontiagudo e enfurecer. Na letra E eu tenho penugem, plenilúnio e despedaça, tá? Então vamos aí ver quais são os processos aí formados por justaposição, aglutinação e parassíntese ao mesmo tempo, tá? Varapau é uma vara mais pau. Então foi colocado duas palavras uma do lado da outra, é justaposição. Girassol é gira mais sol. Então foi colocada a palavra gira e a palavra sol um do lado da outra, também é justaposição. Então já posso eliminar a letra A, porque o segundo elemento tem que ser formado por aglutinação. Pontapé é a junção da palavra ponta mais pé, justaposição, tranquilo. Mas anoitecer não é aglutinação. Anoitecer é noite, a palavra primitiva é noite. Então foi acrescentado o prefixo A e o sufixo C, mas depois que é acrescentado não pode ser tirado. Isso aqui é parassíntese e não aglutinação. Então a letra B também já posso eliminar. Maldizer é a palavra mal mais a palavra dizer, colocado um do lado da outra, justaposição. Petróleo é pedra mais óleo. Então perdeu alguns elementos da palavra pedra, por exemplo aí o D, tá? Então foram aglutinadas, foram misturadas com perda de elemento. Então também é aglutinação. E embora, está dizendo aí que tem que ser uma parassíntese. Não, embora é quem já está indo em boa hora. Então são várias palavras que se juntaram para formar a palavra embora. Então isso aí também é aglutinação. Então a letra C pode ser eliminada, tá? Vai e vem é a junção da palavra vai com a palavra vem. Pontiagudo é a junção da palavra ponta, aguda. E aí eu perdi o elemento da palavra ponta. Perdi o A da ponta e surgiu o I. Tem perda de elemento, é aglutinação. Enfurecer vem da palavra fúria. Acrescentei o prefixo em e o sufixo ser. E uma vez colocado, o que tirar não pode existir. Se eu tirar o em, enfurecer não existe. Se eu tirar o ser, enfure não existe. É parassíntese. Então, deixa destacada aqui a nossa letra D, para a gente analisar aí a letra E. Penugem, tá? Penugem, a palavra primitiva é pena, tá? Penugem vem de pena. Foi acrescentado o sufixo gen. Então, já sei que não é justaposição. É derivação sufixal. Plenilúnio é pleno mais luno, tá? Pleno mais luno. Luno vem de lua. Então foram duas palavras que se juntaram com perda de elementos, então isso é aglutinação. Despedaça vem de pedaço. Foi acrescentado o prefixo, então isso é derivação prefixal. Não responde à nossa questão. Então o gabarito da questão realmente é a letra D, vai e vem, pontiagudo e enfurecer, tá bom? Vamos aí para a nossa última questão, encerrar nossa aula de hoje, tá? As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por derivação, onomatopeia, hibridismo, composição ou prefixação. Vamos aí fazer a análise, tá? Couve-flor é a palavra couve mais a palavra flor, sem perda de elementos, isso aí é composição por justaposição. Então, aqui é uma palavra formada por composição por justaposição. Planalto é a palavra plano mais alto, com a perda de um elemento aí da palavra plano, né? A letra O da palavra plano saiu. Então, também é uma composição, só que é uma composição agora por aglutinação, perda de elemento, aglutinação. Palavra aguardente é água ardente. Mas quando eu juntei as duas palavras, um A sumiu, tá? Um A sumiu, então teve uma perda de elemento.
também é composição. Então, as três palavras são formadas por composição, são formadas aí pelo mesmo processo de composição. Tranquilo, né, pessoal? Então, nossa aula de hoje, ela termina por aqui. Agradeço aí a companhia de todos vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula.